Fala campeão, beleza? Thiago Veloso para mais um conteúdo de química aqui no Projeto Feynman. E dessa vez a gente vai dar uma olhada em tipos de cadeia carbônica, classificação das cadeias carbônicas. É muito importante que vocês acessem o AVA, pois lá vocês encontrarão exercícios e conteúdo mais aprofundados, beleza? Mas aqui a gente vai dar uma geralzona. Vamos lá. Tipos de carbono, primeiramente. O tipo de carbono basicamente é quantos carbonos a gente tem em volta do carbono que a gente está analisando. Meio difícil entender, né? Mas a aplicação é bem fácil. Vamos olhar aqui o primeiro exemplo. Aqui nós temos o carbono primário. O que quer dizer o carbono primário? Quer dizer o carbono que só tem somente um carbono em sua volta, ou seja, este carbono circulado em vermelho só tem este outro carbono em sua volta. Portanto, ele só tem um, então ele é primário. Beleza? E este secundário? Vamos analisar. O carbono circulado vermelho tem quantos carbonos em sua volta? Ele tem um e ele tem dois. Ou seja, ele tem dois carbonos em sua volta, por isso ele é chamado de secundário. Este outro caso é a mesma analogia. Se a gente for parar para analisar, o carbono circulado vermelho tem quantos carbonos em sua volta? Ele tem um, ele tem dois e ele tem três. Beleza? Sendo que ele tem três carbonos, portanto, ele vai ser terciário, porque ele tem três carbonos em sua volta. E o último caso que a gente pode ter é quando ele tem quatro carbonos em sua volta, que é o caso deste outro carbono circulado em vermelho. Ele vai ter um, dois, três, quatro, sendo que ele tem quatro, portanto, ele é um carbono quaternário. Tudo bem? Bom, próximo, esse é o principal tópico da aula de hoje. Ela é tão extenso que eu vou dividi-lo em duas aulas, mas eu vou quebrá-lo em partes. Vocês podem ver que já de cara a gente já começa do número 3, porque eu imagino que a gente começando dessa metodologia que eu estou usando, vai ser um pouco mais fácil de entender, um pouco mais didática de entender, beleza? Bom, existem quatro tipos de classificação, mas comecemos então pela classificação do número 3. O que quer dizer a classificação número 3? A ordem não importa tanto, mas assim a gente vai facilitar os nossos estudos. Bom, o número 3 vai representar então a presença de heteroátomos nessa cadeia que a gente está analisando. O que são os heteroátomos? Heteroátomos são átomos que não são carbono ou hidrogênio, ou seja, os principais que aparecem é o enxofre, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo. Para eles serem considerados heteroátomos, ele tem que estar entre dois átomos de carbono, dois ou mais átomos de carbono. Beleza? Ele não pode estar isolado com um átomo de hidrogênio, por exemplo. Ele tem que estar entre pelo menos dois átomos de carbono, beleza? Então vamos lá. Como é que eu vou classificar a cadeia, então, de acordo com o heteroátomo? A gente classifica de duas formas. Ela sendo homogênea, ou seja, ela sem o heteroátomo. Quando ela não tem o heteroátomo, você pode analisar aqui, ó, a cadeia normal aqui. E mesmo que a gente tenha um átomo diferente de carbono e hidrogênio, nesse caso, ele não é considerado um heteroátomo, porque ele não está entre dois átomos de carbono. Beleza? O mesmo vale para esse outro composto. O enxofre aqui, por exemplo, não está entre dois átomos de carbono. Ele está entre um átomo de carbono e um de hidrogênio. Ou seja, ele não pode ser considerado um heteroátomo. E aqui é aquela cadeia básica, nem sequer tem um átomo diferente de carbono e hidrogênio, né? Então ele não pode ser considerado uma cadeia com heteroátomo, portanto ela é homogênea. O outro caso que a gente pode ter é a cadeia heterogênea. O que quer dizer a cadeia heterogênea? É o contrário da homogênea, ou seja, ela vai ter sim o heteroátomo. Então, para a gente ver o heteroátomo, a gente tem aqui alguns exemplos. Pode ver que esses dois compostos são muito similares. A única coisa que eu fiz foi trocar esse átomo de carbono pelo átomo de nitrogênio. Pode ver, então, que a gente conseguiu transformar uma cadeia homogênea numa cadeia heterogênea, porque agora a gente tem um heteroátomo que está entre dois átomos de carbono, este e este, beleza? Sendo que ele está em dois ou mais, neste caso dois, ele é considerado um heteroátomo. Portanto, a cadeia tem um heteroátomo, então ela é heterogênea. O mesmo vale para este outro composto. Ele vai ter o enxofre, nesse caso aqui, entre dois átomos de carbono. Portanto, ela é uma cadeia com heteroátomo, então ela é heterogênea. E é o mesmo caso deste outro composto. Beleza? Eu vou substituir este carbono por um átomo de oxigênio. Portanto, o átomo de oxigênio está entre dois
átomos de carbono e ele é considerado um heteroátomo, portanto a cadeia também é heterogênea. Beleza? Bom, aqui a gente agora vai para outro tipo de classificação dessa primeira aula. Ela é chamada da classificação do tipo de ligação entre os carbonos. Beleza? Como assim tipos de ligação entre os carbonos? É aquela mesmo que você aprendeu, aquela de ligações simples, duplas e triplas, é essa mesmo. Bom, para a gente separa em dois tipos, as saturadas e as insaturadas. Bom, as saturadas são aquelas que apresentam apenas ligações simples, beleza? Ou seja, apenas ligações simples entre os carbonos, é este caso aqui. Repare que é ligações simples entre os carbonos, não necessariamente ligações simples com outros átomos além do carbono, beleza? Eu poderia ter muito bem aqui esta dupla ligada a um oxigênio. Ele ainda seria considerado uma saturada, porque teria apenas ligações simples, ok? Bom, agora a gente tem a insaturada. A insaturada, ela vai ter sim a ligação, vai ter a presença de ligações duplas ou triplas, certo? Aqui nós temos as ligações duplas, triplas e aqui as duplas, beleza? Mas agora, da onde vem esse nome saturado e insaturado? Bom, a gente tem que entender que saturado é quando a gente já tem algo em excesso, com muito já em excesso. E o que é o saturado? O que está em excesso neste caso? Neste caso, o que está em excesso é o hidrogênio. Você pode ver aqui, nesse caso, por exemplo, que a gente vai ter 2 hidrogênios aqui para completar a valência quádrupla do carbono. Mas quando a gente coloca uma dupla, como é o caso aqui embaixo, a gente reduz esse número de hidrogênio a somente 1. Beleza? Então, a gente pode ver que ela está insaturada porque ela ainda não está saturada de hidrogênio. Beleza? Bom, pessoal, essa é a aula de hoje. Foi aqui só para ver um pouquinho da introdução da classificação de cadeias carbônicas. Na próxima aula a gente vai ver o resto. E muito obrigado pela presença, muito obrigado a quem assistiu. E até a próxima, pessoal.